Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Xabi Alonso anuncia que deixará o Bayer Leverkusen no meio deste ano e é questão de tempo ele ser anunciado como novo técnico do Real Madrid. Essa questão de tempo é o X da questão para a gente ver quanto tempo seria, vai ser para o Mundial, não vai ser para o Mundial, é o que a gente vai debater no vídeo de agora. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo sensacional que eu uso no meu trabalho para estatística de futebol, estatística dos clubes, dos jogadores, acompanhamento de jogos em tempo real, acompanhamento de classificação em tempo real, saiu o gol, já muda a classificação, tudo isso você tem de graça no seu celular. Só clicar no link aqui embaixo, baixar e fazer o download. Não paga nem para e começar a usar, não paga nem para baixar, nem para usar, beleza? Vem aqui no link para baixar o Flash Score, que eu vou inclusive usar coisa do Flash Score aqui no vídeo. Estou gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira, depois na manhã, no horário do Brasil, o Bayer Leverkusen, quer dizer, na verdade, o Xabi Alonso ter anunciado na entrevista coletiva prévia do jogo da rodada do Campeonato Alemão, ele ter anunciado que ele vai deixar o Bayer Leverkusen no fim desta temporada. O Xabi Alonso, primeiro falando em alemão, depois falando em inglês, disse que é o momento de anunciar que, depois de uma passagem que ele considera fenomenal, ele está deixando o comando do Bayer Leverkusen. Logo depois, quase ao mesmo tempo ali em que o Xabi Alonso falou isso, na coletiva, o Bayer Leverkusen foi às mídias sociais do clube e confirmou que depois de 2 anos e meio o Xabi Alonso está deixando o clube, mesmo ainda tendo mais um ano de contrato. É importante lembrar, né, o contrato do Xabi Alonso termina no meio de 26, mas que isso não vai ser problema e que depois de uma conversa eles entenderam que o Xabi Alonso deixa o comando do Bayer Leverkusen. Antes da gente falar do futuro do Xabi Alonso, vamos falar do presente, né, porque ele ainda é o técnico do Leverkusen. É uma passagem fenomenal. É uma passagem histórica. Eu não conheço a história do Bayer Leverkusen a fundo para dizer se ele é o maior treinador que já passou pela história do Leverkusen. Então não vou cravar isso, porque não tenho a informação, meu conhecimento sobre a história do Leverkusen não é profundo nesse nível, mas com certeza está se despedindo o treinador mais vitorioso da história do Bayer Leverkusen, que chega lá no fim de 22, numa temporada 22-23, que o Leverkusen fazia uma temporada horrível, temporada de brigar para não cair. Ele chega lá no finzinho de 22, faz uma segunda metade, uma parte de 2023, primeiro semestre de 23, excelente, um estilo de jogo agressivo, o time jogando com 3 zagueiros, uma pressão absurda, os alas com liberdade aparecendo na frente, o Wirtz crescendo de produção. Então ele sai uma transformação completa de um Leverkusen que fazia uma temporada horrorosa para um time que consegue até se recuperar e ir para uma Europa League. E na temporada passada, a temporada dos sonhos, a temporada histórica do Bayer Leverkusen, de que ele consegue finalmente quebrar a escrita de nunca ter sido campeão alemão. E de que forma conseguiu? Conseguiu ser campeão alemão invicto. De quebra ganhou a Copa da Alemanha. E nesta temporada, mas ainda em 2024, consegue ser campeão também da Supercopa da Alemanha. É algo fenomenal, é algo histórico, um time que marcou época, um time que a gente vai se lembrar durante muito tempo, o que jogou o Wirtz, do Boniface, o goleador, dos Lala Frimpong e... Caramba, quem era o ala lá? Rapaz, esqueci o ala esquerdo. Qual é o nome dele? Caramba, rapaz. Me deu um apagão mesmo. Grimaldo. O Grimaldo, olhei aqui na colinha. E o Grimaldo, um lateral dando assistência pro outro, um lateral fazendo, assim, uma coisa fenomenal. E aqui, o Flash Score preparou essa arte, lembrando aqui os números do Xabi Alonso. Olha só. 138 partidas, 89 vitórias, 18 derrotas apenas e 64,5% de índice de vitória. Isso aqui não é um índice de aproveitamento não, que conta empate não, isso aqui é um índice só de vitória.
Ele ganhou quase 65% dos jogos que jogou. E as 3 taças que a gente falou, campeão alemão invicto, campeão da Copa da Alemanha e campeão da Supercopa da Alemanha, e ainda foi a final da Europa League. Estava invicto até a final da Europa League, até tomar aquele 3-0 da Atalanta que a gente falou aqui na época no canal. Então, assim, uma história fantástica do Xabi Alonso no Leverkusen. Não há do que a gente questionar, e um trabalho que vai ficar para sempre marcado na história do futebol alemão, na história do futebol europeu. E aí, o Xabi Alonso ainda tem contrato até 2026, mas hoje anunciou que não vai ficar, até porque, dito pela própria diretoria do Bayer Leverkusen, havia um acordo de cavalheiros da direção do Leverkusen com o Xabi Alonso, que se houvesse uma proposta para ele dirigir um dos 4 times que ele jogou enquanto profissional, em que ele foi jogador, Real Sociedad, Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid e Bayern de Munique, que haveria uma saída facilitada do Xabi Alonso. E isso acabou acontecendo, ou a gente, partindo do princípio, o jornal Marca traz a informação de que Real Madrid e Leverkusen já estão falando a mesma página para a liberação do Xabi Alonso. Então, a gente tudo indica que o Xabi Alonso vai para o Real Madrid, né? Até porque o Real Sociedad tem técnico, um trabalho sólido, o Kompany não é dos mais sólidos, mas também não vai ser demitido agora, foi campeão alemão e tudo, e o Arne Slot já chegou no Liverpool sendo campeão. Então, só sobraria o Real Madrid, e a gente sabe que a situação do Ancelotti está sujeita a chuvas e trovoadas, e que trovoadas nessa temporada. Então, aí passa a ser uma questão de tempo até o Real Madrid anunciar o Xabi Alonso. E aí como é que vai funcionar? O Real Madrid, ele tem no próximo fim de semana, ele tem o clássico contra o Barcelona, jogando na Catalunha, jogando no Estádio Olímpico Montjuïc. E se o Real Madrid perder ou empatar, o Barcelona fica muito perto de ser campeão. Por quê? Porque faltam 4 rodadas, o Barcelona tem 4 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Então, no próximo domingo, o Barcelona recebe o Real. Se empatar, vai continuar com 4 pontos de vantagem, faltando 3 jogos, 3 rodadas. Se o Barcelona vencer o jogo, o Barcelona vai abrir 7 pontos de vantagem, faltando 9 a serem disputados. Ou seja, o Barcelona fica com a faca e o queijo na mão para ser campeão espanhol. Se o Real Madrid ganhar, ele diminui para 1, e aí teria que ganhar os seus 3 jogos e torcer para o Barcelona não ganhar um dos jogos que ainda falta. Então a gente sabe que o Barcelona tem uma boa condição para ser campeão espanhol. Se o Real Madrid perder o jogo, segundo a imprensa de Madrid, se o Real Madrid perder o jogo, é bem capaz do Real Madrid já anunciar que Carlo Ancelotti não continuará sendo técnico do Real. E aí, na última rodada, preparar toda uma festa ou uma despedida no nível que o Carlo Ancelotti merece, porque é um treinador histórico do Real Madrid, treinador vitoriosíssimo e tudo mais. O Real joga contra o Barcelona, fora de casa, na próxima rodada, domingo. No meio de semana, recebe o Mallorca, jogo contra o Mallorca no Santiago Bernabéu. Depois, joga contra o Sevilha fora e se despede na última rodada, no dia 25, contra a Real Sociedad. Então, se o Barcelona ganhar o jogo, segundo a imprensa de Madrid, existe grande chance do Ancelotti já ter comunicada a sua saída do Real Madrid, que também, segundo a imprensa, já está muito bem costurada e muito bem definida. Tinha lá uma questão de multa e tudo, segundo os jornais de Madrid, isso já foi equacionado. Está realmente faltando apenas saber se o Real vai ganhar do Barcelona e continuar brigando pelo título espanhol, ou se o Barcelona ganha o jogo ou até se empata, e aí o título fica muito mais
desenhado, ainda mais desenhado para o Barcelona conquistar. E aí seria essa questão. O Ancelotti, em sendo comunicado que o Ancelotti não vai continuar oficializando isso, o Ancelotti ficaria livre para assinar com a seleção brasileira. Aí é tema para outro vídeo. Tenho que falar isso, né? Muita coisa aconteceu enquanto eu estava na Europa, mas muita coisa aconteceu mesmo, então eu tenho ainda que falar sobre essa questão Ancelotti seleção brasileira. E o Xabi Alonso estaria tranquilo para assinar com o Real Madrid. Então acho que é isso que vai acontecer, acho que isso é questão de tempo. Fica uma dúvida importante aí. O último jogo do Real Madrid é dia 25 de maio, ok? O último jogo do Real Madrid na temporada. Quer dizer, o último jogo do espanhol, né, no caso. No dia 18 de junho, o Real Madrid já joga contra o Al Hilal pelo Mundial de Clubes da FIFA. Então, precisa saber o seguinte. O Xabi Alonso chegando, o acordo dele é para assumir o Real Madrid já de cara, depois do Campeonato Espanhol, e treinar o time no Mundial de Clubes da FIFA. Porque pensa só, último jogo do Real Madrid no Espanhol, 25 de maio. Primeiro jogo no Mundial de Clubes da FIFA, 18 de junho. Então, do dia 25 até o dia 18, são 24 dias. Eu imagino que o Real vai dar aí, sei lá, uma semana de folga para os jogadores pós-campeonato estadual. E aí os jogadores voltariam no começo de junho para se preparar para o Mundial. Nesse meio tempo, você tem 15 dias ali para o Xabi Alonso trabalhar, se ele quiser. Tem 15 dias para treinar o time e comandar o Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA. Inclusive, segundo a informação, o Real Madrid está negociando com o Liverpool para liberar o Arnold do último mês de contrato, do mês de junho, para que ele possa jogar pelo Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA. E ali, acho que rolando uma grana, né, o Arnold já se despediu do Liverpool, já disse que já comunicou, se despediu não, mas já comunicou que não fica. Então, como o Liverpool não está no Mundial de Clubes, acho que, havendo ali um negócio e havendo um combinado, acho que o Liverpool aceitaria liberar de acordo ali por alguma compensação, imagino isso. Liberar o Arnold para jogar pelo Real Madrid, vai ter janela antes do Mundial de Clubes, então o Real Madrid poderia contar. Aí já é um outro tema para um outro vídeo até. Mas haveria tempo hábil ali de 2 semanas para o Xabi Alonso treinar o Real Madrid. Ou então o Real Madrid, segundo o que vem trazendo na informação a imprensa de Madrid, o Real Madrid iria para o Mundial de Clubes com um técnico interino. E esse técnico seria o Santiago Solari, aquele meio argentino que foi campeão da Champions com o Real Madrid lá no início do século, e que treinou o Real Madrid ali pós saída do Zidane, né? Pós a primeira saída do Zidane, o Real Madrid, o Santiago Solari assumiu ali, que era para ser efetivo, mas na prática foi interino. O Real Madrid, o Santiago Solari treinou o Real Madrid. Hoje ele trabalha lá em algum cargo lá no Real Madrid, do departamento de futebol, e ele treinaria o Real no Mundial de Clube da FIFA de forma interina. Precisa entender o que iria acontecer. Nesse momento, é uma dúvida. Nesse momento, a imprensa de Madrid trabalha com os dois cenários. Ou o Santiago Solari treinando o time de forma interina, ou, eventualmente, o Xabi Alonso sendo anunciado até o fim de maio, assumir o time para treinar em 15 dias, em 2 semanas, pensando no Mundial de Clubes da FIFA. Aí precisaria ver o que ia acontecer. Eu acho que o Real Madrid vai tentar, se de fato botar no papel com o Xabi Alonso, eu acho que o Real Madrid vai tentar que ele dirija o time. Porque o Real Madrid é um time que se importa muito com o Mundial de Clubes da FIFA. Dos europeus, é disparado o time que mais dá valor ao Mundial de Clubes da FIFA. Já dava no formato anterior, no formato ou jogo único, ou nesse formato da FIFA ali dos 7 times. E acho que esse Mundial grande, com um montão de premiação, eu acho que o Real Madrid vai dar muita atenção ao Mundial de Clubes da FIFA. Toda vez que ele se manifestou nesse sentido foi de dar atenção. Então,
precisa ver o que ia acontecer. Eu acho que o Real vai tentar forçar o Xabi Alonso a assumir o time no Mundial de Clubes da FIFA. Não sei se o Xabi Alonso vai querer. O Xabi Alonso vai jogar pela última vez aí com o Leverkusen no dia 17. Não sei se ele vai pedir, de repente, uma férias para assumir o time só pós-Mundial de Clubes. Só assumir o time em julho para fazer a pré-temporada pensando em espanhol, Champions, tudo aquilo. Não sei. Mas eu acho que o Real Madrid vai tentar. É isso. Acho que era uma bola cantada o Xabi Alonso ser o técnico do Real Madrid. A gente pensou muito na temporada passada dele assumir o Liverpool pela identificação, de assumir o próprio Bayern, depois daquela reta final complicada lá, mas acabou que o Xabi Alonso preferiu renovar com o Leverkusen mais um ano. Nesse ano ganhou a Supercopa da Alemanha, mas não conseguiu reproduzir, ainda que tenha jogado bem em vários momentos, não conseguiu reproduzir isso. Na Champions caiu para o Bayern, sem esboçar muita reação. No Campeonato Alemão faltou fôlego em alguns jogos específicos, inclusive contra o próprio Bayern. Então, nessa temporada aí, ele não conseguiu reproduzir a fantástica temporada passada, mas acho que é um excelente nome. Acho que vai mudar muita coisa no Real, talvez até botar o Real Madrid jogando com 3 zagueiros, né? Aí para isso precisaria contratar zagueiro, né? Porque o Militão tá voltando de lesão, o Alaba não segurou a onda, então você teria ali Asensio e Rüdiger nesse momento, só eles. Mas acho que o Real Madrid iria buscar zagueiro, fala-se muito do Real e até fazer proposta pelo Saliba do Arsenal. A Arsenal está tentando renovar. Então assim, acho que o Xabi Alonso chegaria para mudar muita coisa no Real Madrid. Mas acho que é um excelente nome. E você, o que você pensa? Gosta do nome do Xabi Alonso no Real? Acha que ele vem para treinar no Mundial ou só treinar no começo da temporada que vem? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, primeiro comentário fixado desse vídeo, para você baixar o app do Flash Score, que te dá uma outra visão do mundo do futebol, de acompanhar o mundo do futebol, e para você totalmente de graça. Não paga para baixar, não paga para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço